Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? A nossa live de hoje é parte do programa MASP Palestras. O MASP Palestras é um programa que acontece mensalmente, normalmente no auditório do MASP, mas atualmente, nos últimos meses, a gente vem fazendo online. Então, só para vocês saberem, essa live também vai ficar gravada no IGTV do MASP e no YouTube, para vocês verem depois. Hoje nós estaremos aqui com a Luciane Ramos Silva. A palestra dela é parte do nosso ciclo de palestras em torno do tema das histórias da dança, que é o ciclo curatorial do ano de 2020. Eu estou aguardando ela pedir aqui para entrar. Acho que alguns avisos que é sempre bom é que nessa primeira parte da fala a gente vai deixar os comentários desabilitados para não ficar tudo no rosto dela. E depois a gente fecha, mas se vocês quiserem já começar a colocar algumas questões, vocês podem enviar perguntas para a caixa de perguntas, que é um ponto de interrogação que fica aqui embaixo. O áudio está muito baixo. Melhorou? Melhorou? Olá, Luciana, tudo bem? Boa tarde. Olá, Laura, boa tarde. Vocês me ouvem? Eu te escuto, mas dizem que não me escutam. Você não me escuta também? Eu te escuto. Você me escuta bem? Te escuto melhor agora que o seu fone está perto da boca, mas tranquilo. Então tá bom. Então, Luciane, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. A Luciane Ramos Silva é artista da dança, antropóloga e educadora, doutora em artes da cena e mestre em antropologia pela Unicamp. Ela tem especialização em diáspora africana pelo David Driskell Center da Universidade de Maryland. Nos últimos 10 anos desenvolveu danças, parcerias e projetos na interface entre corpo, cultura e colonialidade, aprofundando as relações sul-sul entre o Brasil e contextos da África do Oeste. Compôs a equipe de curadoras das ações formativas da Bienal Sesc de Dança de 2019, curou a mostra de dança Insubmissas em 2018, é gestora do Acervo África, espaço de pesquisa sobre cultura material africana, e co-dirige a revista O Menelik Doisato, revista independente sobre arte e diáspora negra, e compõe a Anikaya Dance Theatre, companhia de dança sediada em Boston. Luciane, de novo, muito obrigada por estar com a gente aqui. E agora, como eu já tinha falado, a Luciane vai falar numa primeira parte, eu vou desabilitar aqui os comentários. Luciane, se o áudio estiver ruim, você pode já me avisar, por favor. E depois a gente abre de novo para vocês poderem conversar com a gente. Ok. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro eu gostaria de saudar a minha ancestralidade. Depois, agradecer o MASP, toda a equipe curatorial e as pessoas responsáveis pelo Histórias da Dança. E também saudar a companhia da Laura, que cá está e cá segue junto comigo e junto com a gente, né, nessa palestra, e que é também um bate-papo, né? Agradeço também a presença de todas as pessoas, todos vocês que estão aí nos ouvindo. Eu espero que depois dessa nossa conversa a gente saia com corpos mais expandidos e com mais vontade ainda de conversar, né? Acho que é importante eu dizer para vocês que essa nossa conversa, ela é um entrelaçamento de perspectivas de mundo, assim. Eu tenho pensado muito nisso e tenho até repetido isso em algumas falas, que pensar, explicar e conviver com este mundo difícil, do jeito que está,
tem me exigido acionar as diversas áreas que me compõem. Então, tem aqui a Luciane acadêmica, antropóloga, tem aqui a Luciane artista da dança, tem a Luciane educadora, ativista. Então, tudo isso se junta nesse conteúdo aqui que eu preparei para vocês, tá? Eu não sei se isso é hábito aqui, Laura, mas eu queria fazer uma audiodescrição para as pessoas que estão me ouvindo, mas que não podem me ver, né? Eu sou uma mulher negra, de pele escura, eu tô com meu cabelo solto, o meu cabelo crespo que cresce para as alturas, tô usando uma regata preta e um echarpe vermelho de bolinhas brancas. Obrigada, gente. Então, essa minha fala, ela apresenta, assim, um fio dentro, ou melhor, ela é um fio dentro de um grande novelo que é esse contexto do que eu vou chamar de danças da diáspora, da afrodiáspora, né? Então, vamos entender rapidinho o que é isso, né? Esse termo diáspora, até os anos 70, mais ou menos, 70, 80, meados dos 80, ele vai ser entendido como uma dispersão de diversas comunidades, né? Entre elas as comunidades judaicas, as comunidades armênias. E daí, a partir dos anos 70, um grupo de intelectuais, ou melhor, intelectuais de diversas áreas, sobretudo dos estudos culturais, alçam novos entendimentos, expandem esse entendimento de diáspora, pensando também no deslocamento dos povos do continente africano com movimentos para as Américas. Então, é um bom tanto dessa diáspora que eu vou falar com vocês. Então, aqui eu estou entendendo essa diáspora, primeiro, como travessia, viagem, mergulho, e um tipo de viagem, de mergulho que não se separa da experiência violenta da escravidão. Então, essa referência ela é um conteúdo crítico para pensarmos essa diáspora. Essa diáspora ela é também transbordamento, ou seja, imaginações, tecnologias, invenções e afetos que são criados e recriados ao longo, através e para além das águas do Atlântico. Então aqui eu penso não apenas nas geografias, nas histórias culturais singulares, né, que a gente sabe que existem, mas também no trânsito dessas estéticas, dessas narrativas e, sobretudo, dessas experiências, né? No nosso caso específico, e diante desse nome que eu dei para essa palestra, Conjura e Amor, as conjuras e os amores, eles são parte dessa rede de movimento que constitui a diáspora. Então é impossível pensar diáspora sem entendermos como movimento e relação. Bom, existem alguns fatores que eu acho que são importantes, como o chão, como um substrato para a nossa conversa, né? Então, eu queria começar com uma mensagem que aparece na maioria. Eu não tenho todas as antologias das histórias afroatlânticas, histórias da infância. Eu estou aqui, já vou fazer um merchan do antologias do Histórias da Dança. Depois eu quero falar um pouquinho de algumas coisas aqui de dentro também. Mas essa é uma mensagem que aparece de maneira geral, assim, nessas antologias, né, do MASP. O MASP nos traz essa mensagem, né? O MASP, Museu Diverso, Inclusivo e Plural, tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre o passado e presente, culturas e territórios. 3 pontinhos, essa era a citação mais importante aqui para a nossa discussão. Então, falar sobre histórias da dança implica necessariamente em considerar essa pluralidade, não só das histórias da dança, mas também a pluralidade implicada na diáspora. Esse olhar para as danças oriundas desses contextos tem sido pauta não só na ampliação e crítica aos repertórios difundidos pelas instituições de fruição de artes, digamos, galerias, museus, centros culturais. Tem sido pauta também para as curadorias feitas por pessoas não brancas,
E tem sido pauta também para a reformulação de currículos e projetos pedagógicos nos cursos de graduação em dança nas universidades públicas. Então, a gente tem aqui um cenário, um contexto que atravessa a nossa discussão, mas me parece que são assuntos quentes para o nosso momento em diversas instituições, né? Então, vale a gente pensar que as instituições brasileiras, há tempos comprometidas com demandas hegemônicas, passam e têm que se rever. Essa revisão, ainda lenta, muito lenta, é inegável. Artistas, intelectuais e diversos agentes sociais têm se movido para garantir essa revisão. Então, aqui nessa nossa conversa, eu apresento duas artistas, uma do continente africano e outra dos Estados Unidos, e eu fecho com uma pequena piscadela ali sobre um trabalho meu, que inclusive integraria o programa de performance na Arena do MASP, no Histórias da Dança, mas que não vai acontecer por conta da pandemia. Mas que está em acontecimento na vida, né? Então, vamos começar pela Germaine, e se a Laura quiser deixar aí, a gente vai deixar uma imagem congeladinha e depois, ao fim de cada artista, eu passo pela seleção de imagens e falo um pouquinho dela, né? Então, cá está Madame Germaine Conny. O pensamento concretizado em dança da coreógrafa e artista Germaine Conny tem sido iluminado com mais intensidade no Brasil nos últimos 10 anos, né? Alguns esforços, por exemplo, dentro da Rede Terreiro Contemporâneo de Dança de Minas Gerais, liderada pelo Rui Moreira, esforços do FAM, Festival de Artes Negras, e até pesquisas acadêmicas no campo das artes da cena, têm abordado o trabalho dela. A artista que nasceu no Benin e passou grande parte da sua vida no Senegal e na França, através de sua proposta pedagógica intercultural, nos apresenta um conjunto de ideias que recolocam o corpo que dança como ente e agente de histórias plurais. Eu referencio aqui a participação dela, de Germaine Conny, como diretora artística de um projeto chamado Mudra Afrique, Mudra África, uma política pública para as artes, proposta nos anos 70 pelo então presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, que foi o primeiro presidente do Senegal independente, né? E que teve a direção do coreógrafo francês Maurice Béjart, criador do Mudra, né? O Mudra, que em sua origem é uma escola de formação localizada em Bruxelas, né? A Germaine foi diretora dessa vertente africana do Mudra, né? Que se queria como uma escola pan-africana de dança, ou seja, uma política pública, como eu disse, para a arte, para a formação de artistas de todo o continente, tentando municiar esses artistas de técnicas poéticas e que tivessem uma relação fluida e, por vezes, contraditória com diversas técnicas de dança. As danças da região do Sahel, a dança moderna estadunidense e o balé clássico europeu. Bom, enquanto propositora de uma pedagogia que tem em seu cerne a percepção da pessoa em seu contexto, e, sobretudo, a pessoa em relação com o cosmos, Germaine nos coloca em contato com uma maneira de pensar a dança que agrega valor a uma dimensão fundamental da experiência de pessoas negras, a autonomia e a consciência de si para o fortalecimento de um corpo digno. É claro que eu falo aqui para a experiência de pessoas negras e também para a experiência mais geral de qualquer corpo que dança. Essa dignidade diz respeito à percepção do valor próprio e das camadas de história que compõem a pessoa. Numa leitura mais expandida, esse reforço da dignidade, que encontramos em outras pedagogias de dança afro-orientadas, em territórios brasileiros, inclusive, como a proposta Corpo e Ancestralidade da professora Inaicira Falcão dos Santos, são contradiscursos a uma certa desumanização perpetrada pelo pensamento moderno e que se mantém na atualidade como marca da colonialidade.
A Germaine tem um livro, publicado nos anos 80, que formaliza um repertório de movimentos base, por vezes decompondo, selecionando e construindo um sistema organizado. A sua técnica está profundamente relacionada com o imaginário, com a capacidade de dar concretude a símbolos e relacionar o corpo com o cosmos. Na sistematização técnica, a Germaine não usa o termo passo, mas sim movimento. E isso corresponde a uma concatenação de informações que são motoras, sensoriais, simbólicas. Então, quando a gente aprende a técnica Koni, a gente aprende o movimento do baobá, o movimento da palmeira da costa, o movimento da estrela do mar, do fromager, que é um tipo de árvore, da boneca chante, e etc. Inclusive, há ilustrações, a gente tem um texto de Germaine Koni na ontologia, mostrando inclusive uma dessas posturas, um desses movimentos, né? Que é o movimento da La Pintade, que é a galinha de Angola. Tais mobilizações propõem uma relação e o entendimento do movimento a partir do imaginário, deixando de lado uma perspectiva muito abstrata e oferecendo a possibilidade da pessoa que dança não apenas imaginar o gesto, mas reimaginá-lo na medida em que acessa o seu cognitivo para concretizar o símbolo proposto. Assim, embora o movimento do baobá de uma pessoa nunca seja igual ao baobá da outra pessoa, a imaginação faz com que os sensos de construção do movimento não sejam apenas captados desde fora, mas sim no entendimento interno, ou seja, desde dentro. Todas essas passagens de vida são referências muito importantes, não apenas para pensarmos a ideia estética e pedagógica de Germaine, mas também um manancial para os nossos estudos de dança. Assim como uma oportunidade da gente construir isso que eu gosto de chamar de relações sul-sul, mirando filosofias incorporadas ou mirando práticas que revelam também uma espécie de negritude global. De maneira geral, o trabalho da técnica Koni está mobilizado por temas-chave. A marcha, ou seja, a caminhada, a compreensão da importância da coluna vertebral e da sua mobilidade, a abordagem do solo enquanto apoio ativo, enquanto percepção da gravidade. Vejam, esses são referenciais que a gente vê na técnica Koni, mas que certamente são também encontrados em diversas outras técnicas de dança, porque estão situando, informando o corpo e as suas ocupações de espaço. Ela também fala muito sobre o fundamento da energia e do ritmo. Esse ritmo que Victoria Santa Cruz vai dizer que é o eterno organizador. Lembrei agora. Não dá para falar da Victoria aqui, a Victoria é uma outra artista dessa diáspora também, mas fica para um outro capítulo. Ritmo, o eterno organizador. Então, esses temas são abordados ao longo de um treinamento que a Germaine tece dentro de uma trama pedagógica que é, de alguma forma, também holística. A Germaine propõe para a gente um voo, um enlace das culturas africanas com as culturas europeias. Talvez seja uma percepção insuspeita quando se fala em dança africana, desconstruindo um pouco essas ideias muito essencialistas de tradição, essas ideias muito essencialistas de identidade, entre muitas aspas, não é? Então, esse sobrevoo que ela faz, unindo culturas africanas de uma região específica, né, a qual ela circula com as europeias, sobretudo nesse diálogo entre a dança moderna e o balé clássico, é o intuito também de acessar uma ideia de universalidade, porque Germaine usa o termo universal no seu trabalho, que fricciona com uma narrativa narcisista europeia do universal como um espelho de si, né? Então, essa dança que ela faz traz uma ideia de autodeterminação, mas coloca também em jogo
esse universalismo, né? Pensando em um universalismo que talvez aqui a gente possa chamar de estrategicamente plural. O percurso da Akoni revela que a consciência de si e as reinvenções das africanidades no mundo contemporâneo passam também por uma leitura crítica do colonial. Então vamos passar as fotos, Laura, e daí eu vou falando um pouquinho. Essa primeira foto, então, é de um solo que Germânia apresentou aqui em São Paulo em 2012, na Bienal Sesc de Dança, um solo chamado Songok Ankar, que é uma expressão na língua Wolof, uma das línguas faladas no Senegal, que significa confrontar a esperança, né? Esse solo tem um diálogo, uma leitura do discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire, e traz aí também um fio de propostas que a Germaine vai retomar em outros solos dela também. Você quer passar, Laura? Aqui a gente vê a capa do livro Dança Africana, né? Esse livro que eu fiz referência, onde ela concatena todo esse conhecimento pedagógico. Então, a experiência que eu fiz referência do Mudra Afrique, essa escola pan-africana, foi de alguma forma o primeiro impulso para que a Germaine colocasse o seu pensamento concretizado em dança sistematicamente em um livro, né? Esse livro ele é trilingue, ele é inglês, francês, alemão, se eu não me engano. Pode passar, Laura, obrigada. Daí agora a gente tem um dos movimentos da técnica, né? Aqui esse movimento chamado o servo, não é La Pintade, não. La Pintade é esse aqui que tá. É esse aqui, o La Pintade, que é a nossa galinha de Angola, né? Esse aqui é o movimento do cervo em dupla. Cervo, o bicho, né? O animal. Cervo, deer. O viadinho, né? Acho que é isso. Pode passar, Laura. Obrigada. Então, aqui a gente tem uma imagem das aulas no Mudra Afrique, em Dakar. Essa imagem é coletada do livro e ela data de 1978, né? Nesse projeto nós tivemos... foram vários artistas de várias partes do mundo que compuseram o corpo de professores desse projeto, entre eles, por exemplo, a Judith Jamison, que é, né, uma componente do Alvin Ailey Dance Theater, e que foi uma grande solista dessa companhia, né? Veio gente de Cuba, veio gente da França, quer dizer, isso nos anos 70, naquele Senegal. Obrigada, Laura. Acho que tem mais um pouquinho. Aqui é uma participação, é uma referência da participação de Germaine no Balé da Cidade de São Paulo, né? A Germaine Akoni, em 1995, na gestão da Ivonice Satie, ela coreografa o Balé da Cidade de São Paulo, essa que é uma das principais companhias estáveis do Brasil, né, da cidade de São Paulo, criando esse espetáculo Z, que foi feito em comemoração ao tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. Aqui aparece o balé, a companhia, os seus bailarinos, e Germaine Akoni à nossa direita e Gilberto Gil à nossa esquerda, né? Essa foi do que eu sei, foi a única trilha sonora para dança que Gilberto Gil fez para uma companhia estável. Posso estar enganado, mas é uma das únicas, é uma bela trilha sonora. Obrigada, Laura. Acabou de Germaine? Ok. Então, fica aqui a pergunta. Vou trazer aqui algumas ideias para a gente chacoalhar aí para o final do nosso debate. Lembrando o pensador martiniquenho Edouard Glissant. Será possível se abrir ao outro sem se perder? Ou manter as suas camadas de história sem se fechar ao outro? Então vamos para o próximo capítulo aqui, que a gente vai falar um pouquinho de Amara Tabor Smith. É uma artista nascida e criada em São Francisco, uma artista que agrega fundamentos técnicos e poéticos a partir das tradições da dança moderna, que eu vou chamar de afro-estadunidense, pensando que num
no contínuo mais conhecido no Brasil da dança moderna. Essa dança moderna não se relaciona tão diretamente a essa dança afro-estadunidense que eu estou falando, que tem a ver com Katherine Dunham, que tem a ver de alguma forma também mais posteriormente com Alvin Ailey, mas que não tem a ver com esse contínuo que é Martha Graham, Ruth Saint-Denis e Isadora Duncan, que é um pouco um trio hegemônico reconhecido na história da dança do Brasil, ou melhor, pelo Brasil. Então, a Mara Tabor Smith tem toda essa navegação por essa dança moderna, pelas tradições espirituais afro-americanas, como os ring shots, os anéis de grito, e também com as formas descritas de si das espiritualidades afro-brasileiras, né? Ela foi discípula do lendário Ed Mock. Ela é fundadora do Deep Waters Dance Theater, Águas Profundas Dança Teatro, e é uma artista que frequentemente enraiza os seus trabalhos no ritual, em práticas de cura e de bem viver, elaborando uma dança que mira as culturas negras, não só as culturas negras, mas também as culturas subalternizadas em seus embates políticos e sociais, né? Ao mesmo tempo, tem essa preocupação de uma arte que afeta, que cura e que também desconstrói essas desumanizações históricas. Entre os seus trabalhos, vamos passar um pouquinho as imagens? Vou tentar ser um pouquinho mais dinâmica para vocês não se cansarem. Entre os seus trabalhos, a gente tem o House Full of Black Women, Casa Cheia de Mulheres Negras, né? Que é um dos últimos trabalhos da Mari, que se organiza em uma série de episódios. Nesse episódio, esse que é um trabalho que trata de migração, né? A Mara está localizada em Oakland, na Califórnia, uma das áreas mais complexas na discussão sobre tráfico de mulheres. Então, esse trabalho também dialoga com essas questões relativas não só ao tráfico de mulheres negras, mas também ao tráfico de mulheres latinas, né? Pode deixar nessa imagem, tá, Laura, por favor. Perdi aqui o fio da meada. Ok. Ela também foi orientada por Ed Mock, que foi o seu mentor e professor, falecido nos anos 80. Pode passar. Essa é mais uma foto do House Full of Black Women. Pode passar. Ok, pode ficar. Então aqui a gente tem uma das imagens do Earth Body Home, Terra, Corpo, Casa, que foi uma peça multimídia de dança inspirada na trajetória e no legado da artista cubana Ana Mendieta, abordando o tema do exílio, da opressão patriarcal e da reconexão com as forças da natureza. As obras da Amara são frequentemente construções coletivas, ou seja, a ideia de colaboração com o sentido de um cultivo, né? Isso é uma base para o trabalho dela, tentando fazer uma relação direta do corpo com o contexto. Diz a artista, abre aspas, eu uso o termo cultivo e não construção, porque cultivar, assim como plantar, requer atenção, tempo e estação do ano. Meu trabalho é focado no ritual e não há ritual sem tempo, prática, dedicação. Então a Mara acumula uma série de parcerias, entre elas com o coreógrafo Ronald Brown, e vale aqui a gente dizer que ela fez parte como diretora artística e como bailarina de uma companhia bem importante nos Estados Unidos chamada Urban Bush Women, uma companhia formada só por mulheres, né? A artista conceitua o seu trabalho como arte de conjura afrofuturista, apontando presentes e futuros possíveis em criações que desafiam as construções hegemônicas de raça e de feminilidade, em peças que provocam a gente a pensar os protagonismos das mulheres. A artista prefere espaços públicos, mercados, bares, a despeito de estúdios e teatros. Então a gente vai observar, se você quiser, Laura, pode passar para a próxima imagem,
em grande medida, ela se vale do site-specific, né? Que tem sido a abordagem principal dos seus últimos trabalhos. Entre eles, esse que eu já mostrei, que é o House Full of Black Women, Casa Cheia de Mulheres Negras. No próximo, nós já vamos para a Brita, é isso? Então, pode deixar aí, pode deixar. A Mara diz sobre essa ocupação dos espaços públicos, né? Abre aspas. Quem realmente quer olhar para histórias escondidas, vai para os lugares. Vai para os lugares e arranha a superfície. E dê a si mesmo um tempo que não seja apenas sobre uma pesquisa, como quando se vai para uma biblioteca ou para um arquivo. Mas é preciso sentar nos cafés, onde essas histórias acontecem, onde essas pessoas passam e visitam. Se você sentar com as pessoas e ouvir o concreto, elas irão falar e a dança irá surgir. Bom, ao pensar esse termo conjura, é claro que ele tem super a ver com o trabalho, com essa ideia de arte de conjura que a Mara anuncia, mas isso também agrega e de uma certa forma colapsa com um certo imaginário que nós aqui no Brasil, ou que eu tenho bastante com a palavra conjura, né? A conjura, ela traz pra gente na língua brasileira, vou chamar aqui de brasileira e não de português, a revolta, né? Uma certa energia que se impõe a uma determinada situação. Mas a conjura, além dessa energia que se impõe, ela traz também em sua etimologia o significado de chamado, de encantamento e de magia. Então, fica aí a ideia dessa conjura que eu anuncio no início da nossa conversa. E a pergunta, quais seriam as saídas para reencantar o mundo? Ou para reencantar este mundo? Como estamos de tempo, Laura? Estamos na metade do nosso tempo. Ok, tá bom. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, pode passar, Laura, as imagens, né? Visitei essas duas artistas. Essas visitas, elas têm a ver com o meu trabalho como coreógrafa, tem a ver também com o meu trabalho como artista. O meu último solo, Olhos nas Costas e um Riso Irônico no Canto da Boca, ele teve a participação da Mara, ela foi a primeira provocadora desse trabalho. A minha tese de doutorado aborda a ideia de colonialidade na dança, e um dos vetores para pensar essa colonialidade é uma abordagem da técnica Aconi, né? Então, por isso que eu trago essas duas artistas, essas duas pensadoras, e aí trago para vocês algumas imagens sobre um dos meus últimos trabalhos, que é o Brita, Lugares Vermelhos e Invisíveis para Existir. Já perceberam que eu gosto de nomes grandes, né? Essa é uma dança que também, assim como outros trabalhos, são travessias, onde eu discuto basicamente 3 elementos. Primeiro, a ideia de gentrificação, ou seja, esse processo de modificação do espaço público, do espaço urbano, em que áreas da cidade são modificadas, remodeladas, transformadas em detrimento de determinados corpos que lá habitam, né? Então, gentrificação é um assunto, mas mais do que um tema, é um assunto que a gente tenta entender como reverberação no corpo. A segunda ideia é de descorporificação, disembodiment, e daqui a pouquinho eu vou falar o porquê da expressão em inglês, né? Trazendo a pergunta, o que pode esse corpo quando ele confronta esses desafios da cidade e essa inevitável bifurcação entre o humanismo e a vida urbana? Parece que às vezes as coisas não cabem no mesmo lugar, muito menos no mesmo corpo. Então, como esse corpo ocupa as frestas, como esse corpo se coloca diante do mundo entre equilíbrios e desequilíbrios, mais uma vez, retomando a ideia do Glissant, sem se perder. Né? Então, quais fundamentos permitem que esses corpos reexistam, mesmo diante dos desmontes? Então, tudo que eu digo, resistir, desmontar, descorporificar, faz parte também de uma pesquisa de procedimentos técnicos, né?
para esse corpo que esses desmontes que atravessam carnes e ossos, né? E volto para o disembodiment, porque eu tenho pensado, então, a descorporificação e a gentrificação nas grandes cidades. Então, eu, como paulistana, penso isso na minha cidade, penso isso bastante na Zona Oeste de São Paulo, mas os bailarinos e as bailarinas da companhia tentam também reconhecer os seus espaços, as suas comunidades, as suas quebradas e como essa descorporificação acontece a partir das suas próprias experiências. Isso a gente recupera, traz, relabora na obra, né? E o disembodiment também tem a ver porque existe uma segunda etapa desse projeto que está sendo desenvolvido em Washington, junto com uma cineasta chamada Falani África, e onde a gente tem pensado também o mesmo fenômeno, porque bem sabemos que a gentrificação é um fenômeno, enfim, que tem atravessado todas as grandes cidades, e a gente pensa esse fenômeno na cidade de Washington, D.C., nos Estados Unidos, que é uma cidade historicamente negra, e que tem acontecido, tal qual outras cidades, um espalhamento, uma descorporificação dessas populações, as populações latinas, para as outskirts, das periferias aí de Washington, ou no caso de Washington, outras cidades, né? Então, esses conhecimentos para dançar, eles são também construídos a partir dos imaginários dos artistas. Então, aqui a gente tem 3 dos bailarinos que fazem parte, a Beatriz Aranha, Juliana Jesus e Ricardo Januário. Pode passar, por favor. Vou mostrar mais rapidinho as outras imagens. Isso foi uma versão desse trabalho há mais ou menos 3 anos, mas agora as próximas imagens serão imagens do ano passado. Pode passar, Laura. Então aqui é uma imagem da dessa performance no Sesc Pompeia, aqui numa interação com o público. Então é também uma ação cênica onde o corpo do público importa. Pode ir passando. Aqui é uma foto linda da Juliana, aqui o Ricardo Januário. Pode passar, pode passar. Essa foto especificamente a anterior, estará no catálogo, né, do Histórias da Dança, a anterior. Essa aqui é mais uma do coletivo, e as 2 últimas fazem parte de um procedimento que a gente pesquisa que tem a ver com como habitar esses escombros, que é o procedimento de rastejamento, né? Bem, finalizando aqui esse primeiro bloco, eu digo para vocês que essas pensadoras, assim como a arte de diversas artistas e grupos nos diferentes espaços da diáspora ao longo das Américas e no próprio continente africano, evidenciam farturas, multidimensões de dança para fazer existir esses corpos que são desaparecidos, que são feitos desencantados. São danças de luta, de estratégia, de elegância, de geometrias, de pontas de pés, sapatilhas, de plantas aterradas, de tempos voadores e danças que ocupam o céu. São narrativas, modos de criar, matérias-primas, trânsitos, circulações, fluxos que são imbuídos de desejo. E desejo é capacidade inventiva. Desejo desorganiza certas ordens. A diáspora negra como território de memórias de futuro parece anunciar alguns cenários onde atrizes e atores sociais forjam modos de produzir vida. Então, se temos falado tanto desse estado de morte, se temos falado tanto desses nossos diversos corpos que sucumbem, é importante reforçar que são danças que produzem também modos de vida, produzem vida,
Então, eu termino aqui com uma citação do texto Sobre Esquecer e Lembrar, que está, mais uma vez, merchan da Luciane, na antologia, um texto da Carmen Luz, e que vai dizer o seguinte: há uma ética pela qual e com a qual se dança ou se deve dançar. Uma ética de memória incorporada naquele e naquela que dança, no instante e no espaço em que se dança. Essa ética corporal evoca, repassa, celebra e expõe o que não pode ser esquecido, que atualiza os antepassados, dá a ver a herança recebida, fortalece as possibilidades de se manter e, ao mesmo tempo, seguir adiante. Obrigada. Obrigada a você. Acho que, como você colocou no começo, é muito importante para a gente ter essa participação aqui, já que a gente ia ter vocês presentes no espaço, né? E já que não estamos nessa impossibilidade de estar juntos, é muito bom poder ter essa conversa. Como a Luciane já super fez uma divulgação, a gente também, como parte desse ano dedicado às histórias da dança, está lançando essa antologia, organizada pelo Adriano Pedrosa, pela Olivia Ardui, Julia Bryan Wilson, André Mesquita, com muitos autores e colaboradores. São textos realmente bem especiais, assim, muitos que ainda não tinham sido publicados em português, e textos comissionados. Então fica aí, sim, para quem quiser, para quem se interessar. Eu vou aqui ativar os comentários. Para quem se interessar já poder também procurar. O que eu fiz aqui? Você ficou pequenininha agora para mim. Ficou? Eu acho que eu tô normal. Agora voltou. Eu queria, Laura, enquanto as pessoas vão se manifestando, chamar atenção, acho que para... Bom, como vocês sabem, a exposição abriu essa semana, dentro das normas de distanciamento e tal. Eu dei uma passadinha, porque estava super curiosa, e como vocês sabem, já tiveram outras lives aí falando sobre o trabalho do Elliot Sica. A gente tem uma exposição também sobre a Trisha Brown e sobre a Senga Nengude, e que foi uma surpresa para mim. Há pouco tempo eu soube da presença dessa artista, cujo trabalho eu conheci há alguns anos em uma coletânea de performance chamada Radical Presence, e que traz uma série de... Eu trouxe até o livro aqui para vocês verem, e que tem a ver também com esse discurso sobre dança e performance nas diásporas, né? Quer dizer, é uma trajetória e um discurso sobre performance muito pouco visitado, né? Pelos nossos espaços de produção de conhecimento de performance e dança, e que é muito rico, não só naquilo que anuncia o trabalho da Senga especificamente, né? A Senga, eu não sei, acho que ela é uma mulher que hoje tem quase 70 anos, né? O trabalho dela fervilha ali nos anos 60, 70, 80, assim como uma série de, uma espécie de coletivo de artistas, né? Que não são pouco conhecidos aqui no Brasil, mas nessa coletânea a gente tem a Cocofusco, que é bem visitada. A gente tem também que eu fiquei fazendo uma passadela, assim, só para entender se de fato essas pessoas não faziam parte do nosso cardápio de artistas que têm sido pesquisados e estudados, né? É isso. E também o William Pope, né? Cujo trabalho, essa minha história dos rastejamentos e tal, surge também com uma visita aí ao trabalho do William Pope, e que também já veio aqui para o Brasil, né? Durante, se não me engano, a Bienal de Artes. Mas, desculpa, gente. Manda ver. Uma das coisas que já tem aparecido bastante aqui são pessoas pedindo algumas dessas referências, ou pelo menos como elas podem encontrar essas discussões. Então, acho que além dos caminhos que você já está mostrando, né, tanto livros aí como da própria antologia, se você puder indicar alguma coisa como o seu próprio trabalho, né? Você tem a pesquisa de doutorado, está disponível, não está? Tá, minha pesquisa de doutorado que chama-se Corpo em Diáspora, Pedagogia de Dança, Técnica Colonialidade,
Colonialidade, Pedagogia de Dança e Técnicas de Hermênia Coni, no site da Unicamp, mas tem alguns artigos no meu nome também, que discutem não só colonialidade, discute uma cena contemporânea de dança na cidade de São Paulo, né? Não dá tempo de falar aqui sobre isso, mas eu acho que também pensar essas diásporas, é claro que aqui eu trouxe trabalhos que ultrapassam as fronteiras do Brasil, que se relacionam com as fronteiras do Brasil, mas existe também o fervilhar de danças sendo produzidas no nosso território, né? E alguns autores também, o Fernando Ferraz tem falado muito nisso. Aqui em São Paulo, enfim, muitos artistas também tanto escrevem como dançam esses assuntos, né? Canzelo Muca, Fredson Cunha, enfim. Mas também, gente, quem quiser pode me escrever. Não sei se. Eu tenho alguns artigos publicados em algumas antologias também. Vocês podem me escrever e eu posso mandar as referências, acho que fica mais fácil. Mas eu não tenho um livro no meu nome ainda. O meu livro, a minha tese vai ser publicada no ano que vem. Achei muito bom, Luciane, você trazer a Senga Ngugi, né, e a presença dela no MASP agora. Como, enfim, em conjunto com as outras artistas que você também trouxe aqui, né? Porque eu acho que é uma artista que, trabalhando o corpo, trabalhando a performance, ela está muito envolvida com o espaço onde os trabalhos estão sendo apresentados, né? Seja um espaço mais no contexto das artes, ou então certas ações que ela fez no espaço urbano. No espaço urbano. Então, acho que é interessante a gente pensar essa porosidade, né, do espaço, muito. essas formas de trazer esses e tem contextos. Sim, tem algo bastante interessante também sobre o trabalho dela, que acho que passa um pouco sobre essas navegações que eu falei desses sujeitos das diásporas. Em um dado momento, eu sei muito pouco sobre a biografia dela, né, mas sei que em um dado momento ela vai para o Japão, né, e ela vai pesquisar os minimalismos, e tem alguma coisa também a ver com as indumentárias. Então, tem uma relação que se constrói, não apenas intra-diáspora negra, mas que também se comunica com os outros, com o mundo, né? Então, acho que essa porosidade que você aponta, ela é muito importante para a gente reconhecer nesses fazeres de dança como fazeres, como eu disse, em relação muitas vezes com estéticas que não são afro-orientadas, né? No caso dela, não sei se a base é esse diálogo com a Ásia, creio que não, mas existe sim uma navegação e acho que isso também nos faz repensar, ou a gente descola um pouco essas ideias um pouco petrificadas de que a diáspora, a negritude, a África está fechada em si mesma e não aberta, muitas vezes, estrategicamente ou não, para o mundo, né? Sim, abertas para essas ancestralidades, mas também para outras, né? Para outras. Forma de... Eu acho que tem uma questão que fica também de alguns desses exemplos, que é essa ideia de tempo mesmo, né? De temporalidade. Então, e fico pensando até mesmo num trabalho como de uma escola, né? De uma didática como o da Germaine, assim, que é uma necessidade de você manter uma tradição, passar adiante, né? Técnicas e, enfim, conhecimentos, mas ao mesmo tempo também atualizá-lo, né? Atualizá-lo pela prática, pelo convívio, por um corpo social, né? De trazer esses contextos como, enfim, como formas de colocar isso no mundo, né? De presentificar. Sem dúvida. E acho que é tanto uma noção de tempo, né? Que se a gente acessa essas formas africanizadas e que se replicam na diáspora, né? Esse tempo cartesianamente pensado, alguma forma ele é desconstruído porque ele pode ser pensado de uma maneira espiralada, né? Não tem essa flecha do tempo, começo, meio e fim, né? Até essas ideias que eu trago de memória de futuro, tudo isso está muito influenciado por esse pensamento, né? Quer dizer, quando a gente fala também de ancestralidade, tudo isso nos ajuda a pensar
uma experiência que é muito rica para o pensamento de um corpo brasileiro, né? Ou seja, quando você se pensa no presente, você retoma o passado. A Carmen Luz fala um pouco disso lá no texto dela, né? Alguma coisa como tecnologia da ancestralidade, ou seja, essa ancestralidade, nesse tempo espiralado, ela não é algo que ficou no passado, né? Ela é algo que você captura. Tem diversas simbologias africanas que representam isso. A sankofa, por exemplo, é uma delas, né? Olhar para trás para seguir adiante. Outros filósofos que às vezes digam, vejam, o passado está atrás ou à sua frente, se você der meia volta, né? Então tem uma retroalimentação dessas temporalidades, né? E que me parecem importantes e talvez basilares nesses trabalhos que eu fiz referência. Mesmo o trabalho da Amara, quando ela pensa o ritual, né? Que ele não está necessariamente ligado a uma experiência religiosa, né? Ele é acessar, conectar o corpo a essas esferas que inevitavelmente nos compõem também, né? Todo um trabalho que talvez nas danças somáticas a gente vai chamar de energia, de fluxo de energia, que pode ser também um diálogo com essas ancestralidades, um diálogo com essas energias ao redor, né? Tuti Madamásio. Madásio. Tem uma questão aqui que eu acho que tem a ver com isso, né? Que é alguém que está perguntando nesse corpo em relação com o espaço do bem viver, se encontra aí também as relações com o sistema natural, o ecossistema, o resgate da relação com o natural, os ciclos? Sem dúvida, sem dúvida. Começando a gente está falando da técnica Coni, né? Quer dizer, esse corpo que a Germaine propõe, que ele se incorpora, ele é um corpo cosmos, né? É alguma coisa muito concreta, né? Ela usa muito isso como simbologia, então você pensa um espaço do corpo como o sol, então ela vai falar, você tem que mover o seu sol, mover as suas luas, mover as suas estrelas, pensando que esse fluxo de energia, essa relação com essas partes amplificadas, essas partes expandidas, garantem que os começos, os meios e os fins se circulem, né, dentro desse ritmo da natureza, né? E claro que tem a ver também com a nossa conexão com as plantas, com o mundo vegetal, com o mundo animal, né? Então sim, sem dúvida, esse reencantamento parece que exige também no mínimo, um pensar sobre essas energias da janela para fora. E acho que a gente tem feito muito isso, né? Na pandemia. Eu passei a observar mais o passar da estação. O sol que estava lá está cá agora. Isso inevitavelmente afeta o meu corpo, afeta a luz que entra pela minha janela, afeta a minha busca pelo sol, pela energia, pelo calor, pelo aquecimento que é do corpo, do coração, pela necessidade de vitalidade, né? Pela geração de vitamina D, sol. Então é algo holístico, mas é algo absolutamente orgânico também, né? Não, total. É uma necessidade do corpo e também uma Ampliar os condição, filtros. né? Essa condição da gente estar, né? Na janela, nesse enquadramento. Sim, isso tem modificado um passado que é acompanhado e atualizado através do nosso corpo. Luciane, eu infelizmente vou ter que encerrar aqui. Mas Nossa, queria já te tá na hora. agradecer. Mas queria te agradecer muito por estar aqui hoje com a gente. Lembrar todo mundo que chegou no meio, que essa live vai ficar gravada no IGTV, aqui do perfil do Instagram do MASP, e também disponível no YouTube, tal como toda a programação que a gente vem fazendo nos últimos meses e já fez no contexto das histórias da dança. Como a Luciane já também mostrou para vocês, nós temos essa antologia disponível e em breve também um catálogo. Eu já tenho. Isso. Que são publicações que também estão trazendo contribuições, eu acho, bem significativas nessa discussão.
O museu está aberto, né? Acho que isso é algo também importante para a gente reforçar para todo mundo. Mas planejem-se para fazer a visita, precisa reservar, né, o horário, você tem que ir através do site pegar um ingresso com antecedência. Mas é isso, mas é uma ótima oportunidade para ver a exposição do Hélio Oiticica, da Trisha Brown e da Senga Ngugi, que ficam até o meados de novembro. Então é isso. Posso Luciane, falar um tchau só? claro que Obrigada, você pode. Laura. Super obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a toda a equipe do MASP. Obrigada a todas as pessoas que se dispuseram a compartilhar aqui com a gente. E seguimos. Até breve. Se cuidem. Se cuidem. Tchau, tchau. Bom sábado para todos nós. Indica um livro. Me manda um direct. Eu acho mais fácil. Livro, uau, todo mundo quer livro, recomendo um livro. Uau, um livro. Ok, Corpo e Ancestralidade, da professora Inaicira Falcão dos Santos. Esse livro está prontinho. Aliás, está quase esgotado. Corpo e ancestralidade. É. Tchau, Luciane. Tchau, todo mundo. Obrigada, Laura. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais.